Oi, gente! Vamos lá então a uma aula introdutória ao sistema circulatório, certo? Bom, circulação, movimento do sangue através do coração e dos vasos sanguíneos. Aqui está o coração. Coração, então, é como se fosse uma bomba propulsora que impulsiona o sangue através de vasos sanguíneos, veias e artérias, e assim conduz esse sangue para todo o corpo, levando e trazendo inúmeras substâncias necessárias ao bom metabolismo, ao bom funcionamento do corpo, certo? Então vamos aos componentes do sangue. Bom, o sangue, pessoal, ele é formado por dois componentes principais, o plasma sanguíneo e os ditos elementos figurados. O plasma sanguíneo é dito a parte líquida, é onde vão estar mergulhados todas as células, todos os nutrientes, os gases respiratórios, enfim, tá? É a parte líquida, então, que compõe esse dito tecido sanguíneo, certo? Porque o sangue, então, é um tecido conjuntivo dito especial, tecido sanguíneo. E esse plasma, então, é a parte líquida, certo? É ali que estão mergulhados lipídios, proteínas, carboidratos, hormônios, enfim, substâncias para serem excretadas, eliminadas, N substâncias necessárias a todo o corpo ou necessárias a serem eliminadas. Bom, e as células desse tecido são os ditos elementos figurados. Olha só que interessante. Esses elementos figurados é dito a parte sólida. Parte sólida, gente, são as células, certo? Então, nós temos 3 tipos de células que compõem esses elementos figurados: hemácia, eritrócitos ou glóbulos vermelhos, certo? São os nomes daqui dados às hemácias. Função: transporte de gases respiratórios. Quem são os gases respiratórios? Oxigênio e gás carbônico, tá? As hemácias, elas têm uma proteína transportadora junto a elas, a hemoglobina, e a hemoglobina ajuda nesse transporte de gases. Esse transporte, então, por exemplo, fornecimento de oxigênio para as células é para proporcionar aquele processo de metabolismo energético chamado respiração celular e assim produzir ATP, energia para as nossas células. Bom, outras células, os leucócitos, também chamados glóbulos brancos, células de defesa. Bom, e aqui, pessoal, temos uma série de tipos de leucócitos, de tipos de glóbulos brancos. Cada um deles vai ter uma função. Um produz anticorpos, o outro faz fagocitose para englobar partículas estranhas, enfim. Vários tipos de glóbulos brancos, cada um com sua respectiva função, certo? E nós temos também as plaquetas. As plaquetas são ditos fragmentos celulares e elas estão relacionadas à coagulação sanguínea. Coagulação sanguínea é quando a gente faz um ferimento, por exemplo, lesiona um vaso sanguíneo e tem que haver o estancamento desse vaso sanguíneo, a interrupção do extravasamento do sangue. Então, gente, olha só a imagem. Nós temos aqui a lesão em um vaso sanguíneo. Então, quando essa lesão acontece, imediatamente plaquetas vão atuar para fechar essa lesão e estancar esse sangue. O processo, então, se chama coagulação sanguínea, certo? Turma, vários fatores aqui envolvendo esse processo, ou seja, várias etapas, tá? Na qual há a conversão de várias substâncias aqui. Então, para a formação do coágulo sanguíneo, tá? Nós temos, por exemplo, a conversão de proteínas chamadas fibrinogênio em fibrina. Turma, isso é como se formasse uma rede, um emaranhado de fios que se envolve junto às plaquetas
e forma então o coágulo. O coágulo sanguíneo, então, é a junção de plaquetas, hemácias e essas fibrinas, tá? Como se fosse um emaranhado e fazendo então como se fosse um verdadeiro tampão. É o coágulo sanguíneo. Esse tampão, gente, é a casquinha do machucado, que às vezes a gente fica lá assim fazendo, até tirar e sangra tudo de novo. Aí começa tudo o processo de novo, certo? Bom, e nós ainda temos que falar então sobre imunidade. Então, toda essa questão do sangue está muito relacionada a fator de imunidade, capacidade que os organismos possuem de combater organismos invasores. Aqui nós falamos um termo então, antígenos. Antígenos são esses organismos invasores. O que seria um antígeno? Poderia ser uma bactéria que causa alguma doença, um vírus, ou algo que me causa alergia, por exemplo, pólen, ou algum item de medicamento, ou algum item de alimentação. Isso é antígeno. E para isso, o meu corpo vai produzir, então, anticorpos, proteínas de defesa. Então, agora a gente fala complexo antígeno-anticorpo, certo? Bom, e essa imunização, então, é o processo de um indivíduo se tornar protegido a determinada doença. E essa imunização acontece de dois tipos, passiva e ativa. Ou nós recebemos essa imunização, ou o nosso corpo produz, certo? Então, vamos lá. Primeira dela, gente, imunização passiva. Passiva, então, vai fornecer os anticorpos para o organismo. Então, fornecer os anticorpos contra certo antígeno. Sempre, cada antígeno tem o seu anticorpo específico, certo? Bom, e aqui, então, nós vamos ter sempre a via natural e a via artificial. Imunização passiva de via natural nós temos no momento, por exemplo, da gestação e após o nascimento, ou seja, a placenta fornece muitos itens de imunização, ou seja, muitos anticorpos para o bebê. E depois, olha a importância aqui da amamentação. Gente, é por meio da amamentação que o bebê vai receber muitos anticorpos também. Por exemplo, o primeiro leite dessa amamentação se chama colostro. Esse colostro, gente, é como se fosse um medicamento, tá? Que contém toda essa imunização para o bebê. Por isso, a grande importância da amamentação, do aleitamento materno, tá? E artificial, imunização passiva artificial, são os soros. Já ouviram falar dos tais soros antiofídicos? Ó, se eu estou fazendo uma trilha, caminhando na floresta e uma cobra me pica, eu preciso imediatamente de soro. O indivíduo, então, ele recebe anticorpos que estão nesse soro por uma ação imediata. Uma ação imediata. Então, naquele momento, eu preciso daquele soro, tá? Para receber os anticorpos e conseguir reverter o quadro aí dessa picada, desse veneno dessa cobra. Isso acontece com cobra, com aranha, enfim, com vários animais, várias situações, certo? E nós temos também a imunização ativa. Imunização ativa o meu corpo vai ser estimulado a produzir os meus próprios anticorpos. Imunização natural, gente, é nós entrarmos em contato com a doença. Nós entrarmos em contato com a doença e o meu corpo produzir os anticorpos. Então, quando se é criança, é possível pegar cachumba, catapora e outras doenças. E daí eu vou criar os meus anticorpos. Depois, eu nunca mais vou pegar essas doenças, porque eu já tenho os anticorpos no meu corpo, tá? Se eu entrar em contato de novo com essa doença, ela não vai me acometer, porque os anticorpos imediatamente vão destruir, certo? E imunização ativa artificial são as vacinas. As vacinas, gente, são os anticorpos adormecidos
parte dos anticorpos, dos antígenos. Os antígenos, então, é o corpo estranho, ou um pedacinho de um vírus, um pedacinho de uma bactéria, algo do antígeno, parte dele, ou ele adormecido, vamos dizer assim, que eu vou entrar em contato com ele. O meu corpo produz anticorpos, mas ele não vai me causar doença, e eu vou estar, então, imune. Por isso que às vezes a gente toma a vacina e tem uma pequena reação, porque querendo ou não, é o vírus ali, é a bactéria, é pedaços do antígeno, mas ele não vai me causar doença. Eu posso até ter algum desconforto, mas não vai me causar doença, certo? Então aqui muito importante, soro e vacina. Soro são os anticorpos para uma ação imediata. Vacina, eu vou partes do antígeno, então, para eu produzir os meus anticorpos, certo? Então é isso, gente. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.